Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 35, que nos diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguia, e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Nós estamos diante desta passagem, o qual Jesus faz um milagre que Deus já anteriormente usava, o seu filho Davi, no caso, falando no Salmo número 148, que diz que ele daria vista aos cegos. E é um milagre, irmãos, que somente o próprio Filho de Deus poderia fazer e pode fazer, até hoje. Porque se a gente for trazer para a medicina, depois que uma pessoa perde a visão, não tem mais o que pode ser realizado. As pessoas, os médicos não conseguem nada que está tão avançado na medicina, não tem como fazer uma pessoa voltar a enxergar. E trazendo para o lado espiritual, como que é também? Pelo lado espiritual é a mesma maneira. A única pessoa que pode abrir os nossos olhos espirituais é o Senhor Jesus. Somente Ele tem esse poder, somente Ele tem essa capacidade. Nós, com as nossas capacidades humanas, nós não podemos, nós só podemos pregar a palavra do Senhor, mas esse trabalho de abrir os olhos das pessoas, somente Jesus, somente o Deus vivo, todo-poderoso, é que Ele pode fazer. E a Bíblia diz que esse homem estava à beira do caminho. Ele estava fazendo o quê? Mendigando. Ele estava numa condição em que ele não poderia trazer o seu próprio sustento. Por quê? Porque ele era cego. Ele precisava de alguém para o conduzir. Mas este homem, ele tinha ainda sentidos e ele não deixou a oportunidade passar. Ele estava ali para mendigar. Mas naquele dia passava ali não somente um homem, mas passava o Filho de Deus. E quando Jesus, ele passa, aí você pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Aleluia. E aquele homem ouviu a multidão vinha juntamente. E a multidão estava ali falando dos milagres. Eu quero acreditar que a multidão estava ali: olha, ele fez isso, ele fez aquilo, e dando louvores a Deus. Ele faz, ele este é o Messias. A multidão vinha atrás falando. Quando ele ouve, ele não perde a oportunidade. E ele pega e pergunta: o que é que está acontecendo? Os ouvidos dele estavam abertos. Oh, meus irmãos, como é bom nós falarmos a palavra de Deus e ter pessoas que estão com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem. Como foi bom para nossas vidas nós termos os nossos ouvidos abertos
para estar escutando a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus, mas também ele as pratica, ele tem que andar nelas, aleluia. Isso é maravilhoso. E quando ele escuta aquilo, ele pega, a multidão diz para ele, fala, é Jesus, o Nazareno que está passando. E a Bíblia diz que ele não se encolhe, ele não tem vergonha, ele vê a sua condição e dar no caminho. E tem muita gente vivendo nessa condição espiritual hoje, que ele até sente a presença de Deus, que ele até já ouviu falar do Senhor, que ele já teve experiências com Deus, mas está à beira do caminho. E eu quero te convidar nesta manhã, tome uma posição na tua vida. Volte para o caminho, porque o caminho é Jesus Cristo. E quando Jesus está ali, ele não perde a oportunidade. Ele usou as faculdades que ainda ele tinha. Ele poderia ouvir, mas também ele tinha uma boca para clamar. E quando ele clama de uma maneira que Jesus não conseguiu resistir. Por quê? Porque Jesus, ele amava ser chamado Jesus, filho de Davi. Não era qualquer pessoa que pronunciava isso. Não era qualquer pessoa. Nós vemos aquela mulher das regiões de Tiro e Sidom, quando ela vai implorando, clamando atrás. Jesus estava na frente e ela fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus dá uma resposta para aquela mulher, mas ela continua clamando, continua gritando com todas as suas forças, e Jesus ele vai dar uma resposta até mesmo dura para aquela mulher, mas ela não desiste. Ela fala assim, não, eu sei quem o Senhor é, e eu sei que o Senhor tem poder para poder curar a minha filha. Eu sei que uma palavra só sua da tua boca é o suficiente para mudar a história da minha filha, que está lá em casa miseravelmente endemoniada. Ela sabia do Jesus que ela estava vendo ali. E Jesus para, e Jesus dá a ordem, e aquela menina foi liberta lá dentro da sua casa. Com este homem não foi diferente. Jesus para, a multidão tinha mandado ele parar de clamar por falta de sabedoria, mas Jesus fala assim, não, chama ele, porque eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Aleluia. Como é bom, irmãos, como é bom. Jesus, ele não rejeita o nosso clamor. Jesus, ele não rejeita quando nós pedimos por socorro. Jesus, ele ama a humanidade a ponto de se entregar na cruz por ela. Ele ama a sua vida. Muitas das vezes a gente fala assim, Jesus te ama, mas a pessoa pensa assim, não, mas ele ama a todos, mas ele ama você também, individual. É gostoso quando a gente sabe, olha, tem uma pessoa que ama muito você, tem uma pessoa que fala tão bem de você, tem uma pessoa que ela te respeita muito, tem uma pessoa que ela gosta tanto de você. Agora você já parou para pensar que você é amado pelo próprio Deus? Você é amado por aquele que não negou a sua própria vida para poder entregar ali na cruz do Calvário, para te dar o direito de ser chamado filho de Deus. Esse é o maior amor, irmãos. Esse é o maior amor. Então, aquele homem, ele é levado até diante de Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus vai e pergunta para ele. Jesus pergunta, que queres que eu te faça? Ele não poderia ter respondido várias coisas. Ele poderia ter pedido. Mas qual que era a maior necessidade dele? A maior necessidade de um cego, irmãos, é enxergar. E eu digo para você, você que está nos ouvindo nesta manhã, pode ser que a maior necessidade sua também pode ser enxergar. Pastor, mas eu tenho meus 2 olhos bons, mas os teus olhos espirituais como estão? No que você tem crido? No que você tem confiado? Eu te convido a confiar naquele que nunca errou e ele nunca errará, porque ele te ama. Confia no Senhor Jesus.
Quando ele diz, Senhor, que eu veja, foi o suficiente. Jesus disse imediatamente, vê, a tua fé te salvou. Além dele ganhar a vista, ser restaurada a sua visão, mas também ele ganhou a salvação naquele momento. E a Bíblia diz que ele logo viu e seguia. O que ele fazia, irmãos? No último versículo, ele glorificando a Deus. Todo aquele que já foi aberto os seus olhos, todo aquele que já encontrou verdadeiramente com Jesus, que anda no caminho, sabe o que ele faz? A vida dele é para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Ele não tem prazer nas coisas deste mundo, mas ele tem prazer em glorificar e adorar o Senhor. E ele que seguia Jesus, ele seguia também a multidão, porque antes ele não podia, mas agora ele pode. Antes ele estava à margem da sociedade, mas agora ele está andando atrás daquele que tudo pode, atrás daquele que tudo vê, atrás daquele que ama, aquele que faz, porque ele é Deus. Aleluia. Então, que nesta manhã, que neste início de semana, você possa ter este mesmo sentimento de seguir ao Senhor, porque os seus olhos já foram abertos, os seus olhos espirituais. Então, tenha prazer em andar glorificando, em seguir a Jesus. E aí, sabe o que vai acontecer? Diz que todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia. Irmãos, quando a sociedade vê alguém que estava à beira do caminho, perdido nas drogas, que estava perdido na prostituição, que estava perdido de todas as coisas que este mundo oferece, escravo de tudo aquilo que o diabo dá, e Jesus que viveu na nossa vida, é a glória dele que tem que aparecer em nós, é ele que é tudo para nós, e nós temos que fazer a sua vontade. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz e vitória. Nós estamos na abertura desta semana, na segunda-feira, né? A semana começou ontem, mas a semana de oração para nós, de segunda a sexta, aqui no templo, é hoje a abertura. Eu quero convidar o nosso pastor para que ele possa estar orando por nós e dando também a bênção sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, oramos após termos ouvido esta palavra de Jesus tão boa. Senhor, nos ajuda a manter sempre os nossos olhos sadios, vivos à sua presença. Quantos, Pai, que estão cegos com relação à salvação e precisam ter os seus olhos abertos. Jesus, nos ajuda. Quantos estão cegos com relação ao pecado, tentando viver de uma forma, achando que vão enganar o Senhor. Tem misericórdia de nós, que possamos viver uma vida transparente, santa, Senhor, com os olhos abertos diante da sua presença. Senhor, despede-nos em paz agora nesta segunda-feira, que possamos ter uma segunda-feira abençoada diante de Ti, Pai. Guarda-nos, dirige os nossos pensamentos, aquilo que temos para fazer na Tua obra. Vai conosco, Pai, nos guardando em tudo. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém.